Boa noite. O mundo vive um tempo em que o poder já não se impõe apenas pela força visível. Ele avança no silêncio, na manipulação da linguagem, no apagamento da memória e na recusa em chamar as coisas pelo nome. Nesta semana, vamos com as principais notícias no mundo: do Irã, onde um regime reprime no escuro para sobreviver, a China, que expande sua influência sem disparar um tiro, ocupando espaços estratégicos no hemisfério ocidental. Vamos analisar a clareza com que os Estados Unidos começam a reorganizar sua política externa, em contraste com o colapso institucional provocado por escolhas ideológicas no campo da imigração, exatamente dentro da América. E, sobretudo, vamos falar de memória, da libertação de Auschwitz, do alerta contra o antissemitismo e do perigo civilizacional que surge quando a história começa a ser diluída. Civilizações não caem apenas quando são atacadas, elas caem quando esquecem quem são. E hoje, mais do que nunca, não é tempo de permanecer em silêncio. Eu sou Ana Paula Henkel e este é o De Leste a Oeste. Bom, e eu estou com eles para falarmos de mais uma semana intensa no tabuleiro geopolítico pelo mundo. Flávio Morgenstern, Bernardo Kister e Ivan Kleber. Boa noite, senhores. Boa noite, Flávio. Bem-vindo. Boa noite, Ana, Ivan, Bernardo. Boa noite para toda a nossa querida audiência. Hoje vamos ter que correr contra o tempo, então é só boa noite mesmo. Boa noite, Kister. Rapidinho. Boa noite, Ana. O programa de hoje vai ser olhar para o passado para a gente não cometer os erros no presente. Vamos embora. Boa noite, Ivan. Boa noite, Ana. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bernardo. E uma saudação especial a toda a audiência que nos acompanha nessa sexta-feira. Bom, então vamos nessa, porque o programa hoje está cheio de pautas importantes. E vamos começar pelo Irã. O país vive hoje uma contra-revolução silenciosa. Não contra o regime, mas contra o povo. Relatórios recentes acusam o regime iraniano de uma repressão em escala industrial contra os manifestantes. Segundo denúncias divulgadas por veículos internacionais, o número de mortos pode chegar a 16.500 pessoas ou mais, com mais de 300 mil feridos, em uma campanha descrita por ativistas como um genocídio sob cobertura de escuridão digital. Mas o próprio choque desses números exige cautela jornalística. Fontes independentes como a Human Rights Activist News apontam até agora cerca de 4.500 mortes confirmadas, com milhares de casos ainda sob investigação. A diferença entre os números não é um detalhe técnico, é parte do próprio problema. O regime iraniano controla a informação com a mesma violência com que controla as ruas. Cortes de internet, censura, prisões arbitrárias e intimidação de familiares transformam o país em um laboratório de repressão moderna, menos visível, mais difícil de documentar e, por isso mesmo, mais letal. O objetivo é claro: impedir que o mundo veja o que está acontecendo no país. Desde a morte de Mahsa Amini, em 2022, os protestos deixaram de ser episódicos e tornaram-se existenciais. Mulheres, jovens, minorias religiosas e dissidentes políticos passaram a desafiar um regime que governa não apenas pela força, mas pelo medo ritualizado. A Revolução Islâmica prometeu justiça, soberania e dignidade. 40 e poucos anos depois, o que se vê é um Estado que só consegue sobreviver apagando rostos, nomes e números. Quando um regime precisa desligar a internet para se manter de pé, ele já perdeu qualquer pretensão moral de legitimidade.
Amigos, assim como semana passada, eu vou jogar para vocês, porque vocês decidem quem vai falar. Eu sou muito democrática aqui nesse programa, porque nós temos muitas pautas. E parece que esse apagão da internet está surtindo resultado de alguma forma, porque parece que muitos veículos pararam de falar no Irã. E eu acho que o regime está conseguindo o objetivo. Vou começar com o Ivan, vou começar lá da Europa. Ivan, é muito estranho, né, que paramos de ter notícias do Irã. Olha, Ana, como você bem disse, esse é um dos objetivos do regime, impedir que o mundo saiba o que está acontecendo. Agora, por outro lado, nós tivemos aí um trabalho muito bem feito por parte do empresário Elon Musk, que conseguiu ampliar, digamos assim, a capacidade da Starlink, né, de operar dentro do Irã. Inclusive, nós temos uma matéria muito importante aqui, publicada na revista Oeste pelo colega o Dagomir Marquesi, que ele intitula, inclusive, A Liberdade Vem do Céu, né, do espaço, se não me engano, justamente por conta dos satélites ali da Starlink. Pouco que a gente está sabendo que está acontecendo lá dentro do Irã, a gente fica sabendo muito graças a esse esforço. Agora, não vai ter jeito, Ana, a mídia vai ter que voltar a falar desse assunto. A União Europeia, quem diria, a União Europeia designou a Guarda Revolucionária do Guarda Revolucionária Islâmica do Irã como uma organização terrorista. Lembrando que os Estados Unidos já haviam feito essa designação lá no primeiro mandato do presidente Trump em 2019. O questionamento que será feito e deve ser feito, a gente pode começar aqui então, é se o Brasil fará essa mesma designação. Será que a mídia nacional irá pressionar então aí o democrático Lula, já que ele se elegeu em 2022 com esse slogan, não é, de democracia? Será que o Brasil vai seguir o caminho da União Europeia e dos Estados Unidos ou continuará sendo esse aliado do regime iraniano? Um regime que, se Deus quiser, está com os dias contados. E a gente tem esses números, Ana, 4.300 mortes que você trouxe. A revista Time teve acesso a alguns funcionários de saúde iranianos que falaram que esse número pode ser muito maior, inclusive que beira os 30 mil. A verdade é que a gente não sabe quantas pessoas morreram e, infelizmente, a União Europeia só agiu depois dessa tragédia que aconteceu lá. Será que o governo brasileiro vai ficar em silêncio diante dessa tragédia? Aparentemente, sim. Na ONU, ele se absteve de votar em uma resolução que condenava esses ataques. Agora, essa situação está ficando insustentável e, infelizmente, o Brasil está caminhando para o lado errado da história. Ana? A gente deu uma travadinha na imagem do Ivan, mas o áudio estava perfeito, a gente conseguiu ouvir perfeitamente o seu comentário, Ivan. Eu vou seguir na próxima pauta, porque eu acho que aí o Bernardo e o Flávio dá para a gente falar do Irã também, e claro, né, a próxima pauta faz essa ligação, essa colcha de retalhos que a gente sempre fala aqui. Porque enquanto regimes como o iraniano recorrem à violência explícita para se manter no poder, outras potências avançam de forma mais silenciosa, mas não menos estratégicas. A China descobriu que no século XXI a influência não precisa de tanques, ela pode vestir jaleco branco. Sim, um alerta se acendeu em Washington e entre aliados ocidentais. Pequim estaria usando navios hospital e embarcações científicas da Marinha do Exército de Libertação Popular como instrumentos de projeção de poder disfarçados de missões humanitárias. À primeira vista, solidariedade. Na prática, estratégia. Essas missões permitem à China mapear portos e infraestruturas críticas, testar acessos marítimos, coletar dados sensíveis e ampliar sua presença militar e diplomática sem despertar resistência imediata. Tudo isso sob a narrativa da ajuda humanitária. O caso ganha ainda mais peso porque o Silk Road Ark, que é o nome do navio, esteve recentemente no Brasil, ancorado no Rio de Janeiro. A visita gerou questionamentos locais, inclusive no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro,
sobre os serviços prestados e sobre as reais finalidades da missão. Não se trata de filantropia, trata-se de reposicionamento estratégico. O doutor Francisco Cardoso falou sobre o caso. Esse assunto do navio chinês continua causando muita polêmica e está muito estranho. Olha o que o conselheiro Rafael falou sobre a visita dele lá, a vistoria dele. Conversamos também com o vice-cônsul da China, que não quis conversar conosco, foi até um pouco hostil conosco. Então, assim, em resumo, nós estamos aqui, não estamos vendo nenhum atendimento nesse momento, então é o que a gente pode ver, não podemos entrar, mas, por outro lado, nós temos um poste da Secretaria de Estado de Saúde, com a secretária Cláudia, onde lá está escrito que haveria sim atendimento. Então, por que o vice-cônsul foi hostil ao Conselho de Medicina? O que ele quer esconder? Porque militares, Rafael me contou que 10 militares da Marinha Chinesa praticamente cercaram ele, mesmo ele estando em território nacional, e eles só recuaram quando viram que o Kremerge ia gravar e que o Rafael não ia sair lá de onde ele estava. Que mistério é esse? Sabe, o que esse navio chinês está escondendo? Gravíssimo o que está acontecendo no porto do Rio de Janeiro com o navio chinês atracado. Fomos lá pelo CREMES tentar fiscalizar, não nos deixaram. O vice-cônsul chinês, quando abordado por nosso fiscal, falou que não adiantaria mandar ofício porque ele não iria responder. Imediatamente, no van do lado, uns 8, 9 militares chineses desceram, né? Isso na praça ali do Museu do Amanhã, em território inclusive civil. Achei muito esquisito, obviamente o nosso fiscal fica intimidado com tudo isso. E para piorar, o CREMERGE oficiou a Anvisa, até então eu estava achando que era só um descumprimento de regras de médicos estrangeiros atenderem no Brasil, mas a Anvisa notificou e também ela não pode também fiscalizar porque é uma operação militar, é um navio de guerra. Então, que não pode ser também fiscalizado pela Anvisa, mas que fez, ou faz, ou está fazendo, ou fará atendimentos médicos e odontológicos. Para Pequim, a América Latina deixou de ser apenas uma região comercial. Tornou-se um tabuleiro geopolítico onde a China se apresenta como parceira confiável em contraste direto com a influência histórica dos Estados Unidos. É uma guerra que não se anuncia, não produz explosões nem imagens chocantes para os telejornais, mas altera lentamente o equilíbrio de poder no hemisfério ocidental. E é exatamente por isso que ela é tão eficaz. Diante desse avanço silencioso do autoritarismo brutal no Irã, a sofisticação estratégica chinesa, a pergunta se impõe. Quem no Ocidente está lendo corretamente esse tabuleiro? É uma pergunta um pouco retórica para quem assiste o De Leste a Oeste, né, Kister? Quem? Ana, eu gostaria apenas de fazer um comentário rápido a respeito da questão do Irã. A primeira é a seguinte, essa questão de você fazer o controle de informação, ela tem um papel não só de impedir que as pessoas saibam o que está acontecendo, mas o fato de você tornar as informações nebulosas para fora faz com que as ações externas fiquem descoordenadas e as pessoas não tenham uma base em comum justificativa pública para agir contra o Irã. Então fala assim, 2 mil mortes, 4 mil mortes, 15 mil mortes, 30 mil mortes, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Isso confunde as pessoas e torna a reação contra o regime muito mais inepta ou sem uma base de respaldo público, né, que é importantíssimo nesse caso. Depois tem um segundo aspecto que é o apagamento da memória, Ana. Porque essas coisas deveriam estar todas sendo registradas, né? Até o Trump dizia que tinha que pegar as pessoas que fizeram os horrores, né? E guardar o nome delas para que elas sejam punidas depois. Sobre a China, eu até tinha prometido quando a gente resolveu tratar esse assunto aqui na pauta, que eu iria trazer casos de espionagem comprovada do regime chinês. Eu trouxe uma lista grande, mas eu vou citar apenas alguns aqui para que a nossa audiência saiba o nível de malícia desse pessoal do Partido Comunista Chinês. Primeiro, teve um caso de defesa aeroespacial relativo aos aviões F-22, que são os mais modernos do mundo, num caso dos Estados Unidos e no Canadá. Os chineses roubaram dados e arquivos técnicos sensíveis ligados a programas de aeronaves americanas que incluíam caças e até transporte estratégico. O hacker invadiu e obteve o material de defesa, repassando a agentes ligados ao aparato militar
chinês. E isso foi comprovado em tribunal americano, né? Teve até um acordo de culpa, o famoso plea agreement. Depois, teve motores envolvidos num outro caso e compósitos de aviação, num caso com a GE, a General Electric, que faz motores para a aeronáutica e marinha americana, né? Então, a ideia era pegar segredos industriais de tecnologia aeroespacial dos Estados Unidos, de uma empresa em Cincinnati. Depois foi também comprovado. Outro caso foi de energia e infraestrutura eólica, num caso envolvendo a Sinovel, nos Estados Unidos, em que eles roubaram software, know-how essencial para o controle de turbinas eólicas. Foi comprovado, inclusive, fraude nesse caso e ajuda interna. Depois, um caso de comunicações críticas, em que eles roubaram informações relacionadas a rádios profissionais, segurança pública, no caso, Hytera e a Motorola, em que segredos de tecnologia foram roubados também por chineses. Mais um caso que teve o plea agreement, né, um acordo de culpa. E o último, que é muito preocupante para questões geopolíticas quando a gente fala de Taiwan, é a questão dos semicondutores, né, que é o coração da economia moderna, no caso da ASML e a Xtal, né, Dongfang, nos Estados Unidos, e eles roubaram segredos de litografia, que é quando você vai fazer as marcas, né, no chip para programá-lo, né, para criá-lo, relacionados então a esse tipo de tecnologia. Foram ex-empregados que foram condenados, extrações indevidas de dados, uso de roubo de tecnologia de programa de desenvolvimento de informações, ou seja, até a sentença foi de 845 milhões de dólares. O que eu quero dizer com tudo isso? Um navio chinês na costa brasileira, que não se deixa ser vistoriado nem por autoridades médicas, nem por autoridades militares, por ninguém, o que é que ele está fazendo aqui? Pois Flávio, a gente sempre comenta aqui, né, que nos Estados Unidos eu trouxe relatos da espionagem chinesa dentro de Stanford, dentro da UCLA, dentro da NYPD, mas tem também o famoso caso que o TikTok foi quase banido dos Estados Unidos, exatamente porque o Ministério da Defesa dos Estados Unidos disse que os chineses estavam usando o aplicativo de rede social exatamente para espionar perfis de pessoas ligadas ao exército americano. Flávio, isso é direto do manual soviético da Guerra Fria ou é um manual soviético 2.0? Onde você coloca essa espionagem chinesa no contexto? Eu diria que ela é nova de ter um estilo soviético, ela ainda tem um modelo novo, por causa do seguinte: os soviéticos não exportavam nada para os Estados Unidos. Todos os casos que a gente está citando aqui, tirando do TikTok, eles envolvem você roubar tecnologia de empresas americanas, a tecnologia americana, e passar, né, a base dela para os chineses. Agora, vamos ver alguns desses casos. O TikTok, antes de ser, de certa forma, né, foi um arranjo ali que o Trump fez quando ele assumiu foi uma das primeiras coisas que ele fez foi tentar resolver essa pendenga aí do TikTok, por conta do seguinte: ainda no governo Biden descobriu-se que o TikTok estava espionando, né, posições militares, tudo ali que os militares estavam conversando entre si, e o TikTok foi proibido no exército. Depois, no meio disso aí tudo, TikTok também foi recomendado, não foi recomendado para os americanos, ou seja, não use, porque ele está te espionando, né, de ponta a ponta ali. Aí o que o Trump fez? Fez um arranjo ali com alguns fundos americanos para você passar a tecnologia, liberar, né, para os americanos com controle específico sobre essa tecnologia, para poder ter um controle, então, financeiro da maior parte do TikTok. Quer dizer, ele ainda é chinês, mas ele agora está sendo, de certa forma, a maior parte dele comprada pelos americanos. Então, isso muda de figura. Agora, teve carros, por exemplo, marcas de carros, não foi só a BYD, são muitas marcas de carro que apareceram no mercado recentemente. Toda hora, às vezes eu olho na rua, tem uma marca nova que eu nunca vi na frente. Tinha espionagem, por exemplo, de você passar na frente de uma usina e o carro começar a fotografar a usina malucamente, assim, de querer saber tudo. Então, onde quer que você tinha uma base, alguma coisa que tenha interesse estratégico ou de inteligência americana, os próprios carros chineses estavam tirando foto de tudo para mandar para os chineses, assim, na cara de todo mundo. Isso aí virou um grande tema
para os americanos e é muito pouco citado, assim, vamos dizer, né? Basicamente nós, e às vezes sai uma coisinha ou outra esparsa aí sobre esse tipo de espionagem chinesa no Brasil. E aí fica com essa cara de, mas isso aí parece loucura de vocês. Não, isso está sendo debatido nos Estados Unidos. Todo mundo, a metade, literalmente metade dos Estados Unidos está evitando fazer compras chinesas por causa disso. Também quero fazer só dois toquezinhos rapidinho aqui sobre o Irã. Em primeiro lugar, quando ficou famosa essa frase, né? O regime iraniano está só se mantendo pela força, portanto ele não tem mais legitimidade. Não é só o regime iraniano que só se mantém pela força. Se você precisa realmente controlar a desinformação, isso é força. Isto é uma tentativa de você fazer um controle da população. Isso é interessante. Para um segundo fator, né? O Brasil, ele ajudou o Irã de 1000 formas. Aí você pode falar assim, mas o Trump ajudou a Arábia Saudita? Então que história que é essa, né? Tudo farinha do mesmo saco. Não, peraí. O Trump, quando ele chegou na Arábia Saudita, ele colocou o primeiro judeu, seu genro, pisando na Arábia Saudita desde a fundação do país. Enquanto o Trump ainda não tinha saído do país, eles aprovaram o direito das mulheres de dirigirem, para depois aparecer o Sebastian Vettel da Fórmula 1 dizer que foi por causa dele. Trump ele está abrindo a economia, aliás, a política da Arábia Saudita a partir da economia. O que faz o governo brasileiro? Ele está ajudando o governo a censurar e perseguir, ficando cada vez mais fechado, porque mantém a economia, o poder do regime cada vez mais forte. Ana, se me permite um comentário de 10 segundos aqui. No programa passado eu indiquei o livro do Robert Spalding, né? Agora eu gostaria de indicar um outro escrito por 2 coronéis chineses que saíram do regime chinês e entregaram os planos, né, de fundo de estratégia maior do regime chinês. E é um livro chamado Unrestricted Warfare, seria Guerra Irrestrita. E o nome deles são chineses, né? Qiao Liang e Wang Xiangsui. A pessoa colocar Unrestricted Warfare, né, ela vai encontrar. E basicamente a tese do livro, a declaração que eles fazem no livro é mostrar que para a China, qualquer movimento político, econômico, social, de espionagem, cultural, de aplicativo, não importa, tudo funciona dentro da estratégia macro de guerra, que é superar os Estados Unidos e basicamente influenciar o mundo inteiro. Inclusive há relatos, rapidamente, Ivan, há relatos de que os chineses espionaram vários telefones celulares na Downing Street, né, em Londres, no endereço mais famoso da Inglaterra, não é isso? Isso mesmo, Ana. O Daily Telegraph publicou com exclusividade aqui essa semana que os hackers chineses, então, espionaram celulares de assessores de 3 ex-primeiros ministros do Reino Unido, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. Em um contexto onde o atual governo de esquerda aprovou a construção de uma mega embaixada chinesa na City of London, ali onde fica o coração financeiro da City, e mais, essa embaixada, segundo algumas agências de inteligência daqui, poderia ser utilizada como espionagem, mesmo para espionagem, até porque ela será construída, embora essa questão muito provavelmente seja levada às cortes, né? Mas se ela for construída de fato, ela simplesmente, por coincidência, ela vai ser construída em cima de um canal onde passam vários cabos de comunicação da City of London. E existe essa preocupação que eles podem acessar esses cabos e fazer espionagem, enfim, nesse contexto. Então, a gente teve essa denúncia e o que o Flávio disse antes também. Há uns 2 anos atrás, nós tivemos a denúncia de que esses carros elétricos chineses podem ser utilizados para espionagem aqui no Reino Unido, mas o governo do Sir Keir Starmer está disposto a avançar com sua aproximação em relação à China. A população não está concordando com isso, que essa aproximação está sendo um pouco demasiada demais, né? Para os padrões aceitáveis. Bom, falamos de Irã, falamos da China, fizemos a pergunta quem está de olho, né, nessa recomposição das esferas de espionagem, guerra que nós vimos dentro da Guerra Fria, agora em 2026, tem um nome, e nós sempre falamos dele aqui, e hoje nós preparamos um bloco especial para você, porque, mais uma vez, ele, Marco Rubio, depois de mapear os perigos visíveis e invisíveis, né, do Irã à China, como falamos,
nós vamos trazer mais uma vez exatamente ele, que organiza essa realidade com precisão e propósito. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, foi até o Congresso americano essa semana para prestar contas da política externa e fez muito mais do que isso. Deu um show de clareza, argumentos e atitude em meio ao caos global e falácias dos democratas. Rubio começou defendendo a mais recente ação dos Estados Unidos na Venezuela, a operação que levou à captura do então ditador Nicolás Maduro. Ele destacou que o objetivo da iniciativa é duplo: estabilizar a região e cooperar com autoridades interinas para restaurar a soberania venezuelana. Ele explicou como os Estados Unidos planejam gerir as receitas do petróleo venezuelano sob condições rigorosas, direcionando esses recursos a serviços básicos e evitando interferências indevidas, uma tentativa de impedir o colapso institucional enquanto se promove uma transição política responsável. Mas Rubio foi além, como sempre. Falou enfaticamente sobre a guerra contra o narcotráfico, deixando claro que a crise venezuelana não é apenas política ou econômica, mas também criminal e transnacional. But I will tell you this, since the time Maduro was removed, not a single illegal ship has headed towards Venezuela. And the ones that you hear us seizing are all the legacy ones that took off or have been seized in the past. So we have got a really good handle on this as a result of it. And what's really changed is the dynamic that the Venezuelan interim authorities are now actually helping us identify shadow fleet ships that they want us to seize and feed into this new interim mechanism. Segundo o secretário, navios que transportam drogas seguem operando a partir da Venezuela e de rotas associadas ao regime, financiando redes criminosas, corroendo estados vizinhos e ameaçando diretamente a segurança de todo o hemisfério ocidental. Não se trata apenas de derrubar um ditador, mas de desmontar um ecossistema criminoso que mistura petróleo, corrupção, tráfico de drogas e alianças com regimes hostis. So you had basically three of our primary opponents in the world operating from our hemisphere from that spot. It was also a place where you had a narco-trafficking regime that openly cooperated with the FARC and the ELN and other drug trafficking organizations using their national territory. It was an enormous strategic risk for the United States, not halfway around the world, not in another continent, but in the hemisphere in which we all live. And it was having dramatic impacts on us, but also on Colombia and on the Caribbean basin and all sorts of other places. It was an untenable situation and it had to be addressed. Ao falar sobre o Irã, Marco Rubio desmontou uma das narrativas mais repetidas da diplomacia recente, a de que os Estados Unidos estariam encurralados ou despreparados no Oriente Médio. Rubio afirmou que a presença militar americana na região é suficiente, estratégica e deliberada, capaz de defender aliados e de responder a ameaças sem necessidade de aventuras ou improvisações. On the issue of our presence in the region, here's the baseline I want to set for everybody. The baseline is this. We have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something, the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, if we have indications that, in fact, they're going to attack our troops in the region, to defend our personnel in the region. We also have security agreements, the Defense of Israel Plan and others, that require us to have a force posture in the region to defend against that. Ao falar sobre a Europa e o futuro da OTAN, Marco Rubio foi direto ao ponto. Sem diplomacia vazia. Ele reconheceu que há países europeus dispostos a enviar tropas para uma Ucrânia do pós-guerra, mas deixou claro que isso é irrelevante sem o respaldo militar dos Estados Unidos. Segundo Rubio, o problema é estrutural.
Por décadas, aliados europeus investiram muito pouco em sua própria defesa, criando uma dependência excessiva do poder americano. I'm not diminishing the fact that some countries in Europe are willing to place troops in a post-war Ukraine. What I'm pointing out is that is irrelevant without the U.S. backstop. And the reason why you need such a strong U.S. backstop is because our allies and our partners have not invested enough in their own defense capabilities over the last 20 or 30 years. Now, hopefully that's going to change. Hopefully that is changing. And in some cases and in some particular countries, it's already changed. But this is a fact that we cannot ignore. NATO is going to be stronger if our allies are more capable, especially, and here's the reality, whether we want to accept it or not, we have interests all over the world. We have interests in the Middle East, we have interests in the Western Hemisphere, and we most certainly have interests in the Indo-Pacific. A number of you have already pointed out that China is the chief challenge. We can't have the same soldiers or the same ships in both Europe and in the Indo-Pacific. We have to pick. No matter how many ships we build, no matter how many capabilities we grow, we're going to have to make these adjustments. And the stronger our partners are in NATO, the more flexibility the United States will have to secure our interests in different parts of the world. E ao falar da China, Marco Rubio trouxe o debate para mais perto de casa, para o hemisfério ocidental. Ele explicou que Pequim não avança na região com tanques ou bases militares visíveis, mas por meio de relações comerciais estratégicas, controle de telecomunicações, infraestrutura crítica, direitos sobre minerais essenciais e concessões de longo prazo obtidas, muitas vezes, pela negligência americana no passado. But the primary way that China plays in the Western Hemisphere is through commercial relations. They engage themselves in a country. They're very interested in telecommunication. They're very interested in building and controlling key infrastructure. They're very interested in critical mineral rights. And they've secured many leases for many years because of neglect on our part in allowing them to do that. And it's given them leverage and a presence in many of these countries. I will say that I think that influence in our hemisphere has eroded over the last year. For example, Panama left the Belt and Road Initiative. We have new leaders in Chile, in Peru, in Paraguay, in Chile and in Honduras that have expressed a strong desire to realign with the United States and our priorities. And we have great relationships with Argentina, Paraguay, and other countries in the region who are also very cooperative. And we've had great cooperation from the Panamanian authorities as well, including a case before the Supreme Court. I don't know if the final has been submitted that could lead to the eviction and removal of a Chinese-controlled company that controlled both ports at the Panama Canal. Thank you. I wish we had more time. I'm out of time. I yield. Thank you, Senator Van Hollen. Ao tratar da imigração, Marco Rubio fez questão de colocar os números na mesa. Ele lembrou que os Estados Unidos já recebem mais de 1 milhão de imigrantes por ano de forma legal, o que desmonta a ideia de que o país seja fechado ou hostil à imigração. O problema, segundo Rubio, não é acolher, é abrir mão da aplicação da lei. By the way, the United States admits people every year. 1 million people come to this country every year legally. 1 million and people now a year come to this there country is one legally. group No of other people that country in the have world an is nearly as easy generous. pass into this country. For the first time, this administration has said Afrikaners get an easy pass and refugee programs for the remainder of the world are shut off. And you can't say to the American public that we should apply this statute in an even-handed way. No, I think it should be applied in a way. No, well, you shouldn't be shocked. It should be applied in the national interest of the United States. Our immigration policy should be based on the national interest of the United States. Period. End of story. If there is a subset of people that are easier to vet, who we have a better understanding of who they are and what they're going to do when they come here, they're going to receive preference, no doubt about it. There are a lot of sad stories around the world. Millions and millions of people around the world. It's heartbreaking. We cannot assume millions and millions of people around the world. No country can. So you have to have a process of deciding who do you prioritize, who do you allow in. We do it all the time. We do it in our immigration system now under our current laws. Unfortunately, it's primarily based on family connection and not on what they're going to contribute to the society from a merit standpoint. That should be changed, but that'll require statutory changes. But the bottom line is this notion that somehow we have to accept anyone who wants to come to the United States is absurd. No country in the world has an immigration policy like that. Amigos, sempre ele, Marco Rubio. Já podemos falar que é o nome para os republicanos em 2028? Ainda não. Ele não tem medo de absolutamente nenhuma pergunta. E aqui eu vou confessar uma coisa para vocês três e para a nossa audiência. Como foi difícil escolher esses 3 vídeos, porque toda a audiência ali durante
essa sabatina, podemos colocar, no Senado para mostrar transparência é absolutamente clara, a clareza de toda uma administração nos objetivos, nos planos. Está muito cedo ainda para falar que é o nome para 2028 ou ele vai deixar o J.D. Vance? Quem quer falar sobre isso? Ana, eu vou deixar... Eu acho que está na hora exata do presidente Rubio. Vai, Kister. Eu vou soltar o rubismo aqui para 2028 para o Ivan. O meu breve comentário vai no seguinte sentido. O Trump escolheu o secretário de Estado certo, alinhado com as suas ideias macro, né, na grande estratégia. Veja, só nesses vídeos, nessa sequência que você muito bem narrou, Ana, ele abordou Venezuela, China e Irã, ou seja, América Latina, Ásia e Oriente Médio, que são 3 lugares altamente instáveis justamente por causa desses 3 atores. Venezuela também tem um componente ali de Cuba também, mas vamos dizer, como um símbolo disso, né? Então, depois, OTAN é a Europa perante principalmente a Rússia. E depois a questão da imigração e segurança interna, ou seja, foi todos os grandes eixos geopolíticos que o Trump está trabalhando. O Rubio abordou muito bem isso, e o interessante é como o Trump conseguiu trazer à tona problemas que ninguém estava considerando, exceto uns loucos, tipo nós, que prestamos atenção nesses assuntos. E agora tudo isso virou... A mídia segue isto o dia inteiro. Por quê? Porque ele resolveu tratar desses assuntos que estavam debaixo do tapete, mas causando problemas na vida de todo mundo. É verdade, Bernardo. Flávio? Pois é, não contente com isso, acho que o presidente Rubio, desculpa, o futuro, talvez, presidente Rubio, ele está tocando alguns pontos ali que eu acho sensíveis e que eles vão precisar ter um tratamento muito adequado. O principal deles, nós já falamos aqui sobre essa nova ordem mundial que foi muito debatida no Fórum Econômico Mundial na semana passada, ou seja, multilateralismo já deu o que tinha que dar. Inclusive, acho muito divertido ver comentaristas da grande mídia falando em multilateralismo e democracia na mesma frase, inclusive dizendo que ser contra o multilateralismo é ser antidemocrático. Criaturas, quando você é multilateral, significa que tem 2 pessoas negociando e você chega lá como uma terceira não representativa de ninguém e fala, eu vou determinar as regras. E isso é multilateralismo. Bilateralismo significa eu negocio com você fala, meu ponto é esse, eu falo, então meu ponto é esse, pronto, vamos negociar, a gente já chega num acordo. Qual é mais representativo? Ponto. Qual a dificuldade em entender uma coisa como essa? Nossa, né, como Trump, nossa, o novo o quarto Reich agora porque ele prefere bilateralismo ou multilateralismo. Mas tem um ponto mais complicado ainda, que eu acho que é a imigração, ou seja, nós temos toda esta mudança na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, é difícil explicar isso para o Brasil porque não é tão afetado assim, por conta de uma mudança demográfica muito grande. Quer dizer, você vai chegar hoje, nós falamos isso uns 2 meses atrás, né? Você vai chegar hoje em Londres, quantos britânicos você vai encontrar em Londres? Talvez, 10% das pessoas com quem você vai cruzar. Você vai chegar na Alemanha, dependendo da cidade, você vai reparar que a população local, ela está em 15%, se muito, daquela população. Então, assim, vamos falar uma coisa bem feia, que vai ser o grande tema do século XXI agora. Alguma hora nós vamos precisar falar assim, olha, precisamos ter deportação em massa, meus amigos. Esse negócio de você pegar não sei quantos mil paquistaneses por dia, colocar numa cidadezinha, do Afegão, ou sei lá, do Marrocos, não importa de onde, trocar completamente a demografia, trocar a cultura da cidade, impor leis da Sharia. Nós temos prefeitos na Inglaterra, na França, na Alemanha, que eles mal falam a língua do país. Prefeitos de grandes cidades industriais que mal falam inglês, francês, etc. Então, assim, não dá para você tratar isso com normalidade e sempre ter aquela resposta. Se você não gosta dos refugiados, é racismo. Não tem nada a ver, meu amigo, não tem nada a ver. Nós vamos precisar lidar com esse fator, porque ele é a base de todos os outros. Eu vou chamar a outra pauta para a gente amarrar exatamente esse assunto Rubio, imigração, e aí a gente joga para o Ivan, porque quando um país que já recebe mais de 1 milhão de imigrantes legais por ano perde o controle sobre quem entra e quem permanece, o resultado não é solidariedade, é desordem. O ponto central é claro, quando potências rivais ocupam espaços no hemisfério ocidental,
as consequências não ficam na diplomacia. Elas atravessam fronteiras, rotas comerciais, fluxos ilegais e chegam à política interna, como o Flávio estava falando da Inglaterra, da Alemanha e outros países europeus. E é exatamente aí que a discussão sobre imigração deixa de ser abstrata e nos leva diretamente ao que está acontecendo em Minnesota. Nosso próximo assunto, depois do intervalo. A gente volta já já. O fato fundamental sobre as ideias da esquerda para nós é bem claro. Elas não funcionam. Ao longo de nossos programas, vimos como o enfraquecimento do controle migratório, seja territorial, estratégico ou institucional, cobra um preço alto. Na política interna americana, esse preço começa a aparecer com clareza em estados como Minnesota, por exemplo. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos criticou duramente autoridades locais por se recusarem a cooperar com a imigração federal, ignorando mais de 1.300 pedidos de detenção do ICE, a Agência Federal dos Estados Unidos, responsável por aplicar as leis de imigração e combater crimes transnacionais como tráfico de pessoas, drogas e fraudes associadas à imigração ilegal, envolvendo imigrantes ilegais com antecedentes criminais. Segundo o próprio DHS, nas últimas semanas, mais de 10 mil imigrantes criminosos foram presos na região de Minneapolis, incluindo assassinos, estupradores e pedófilos. Isso vem causando tumultos, protestos e um verdadeiro caos no estado, principalmente em Minneapolis. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, responsabilizou diretamente o governador Tim Walz e o prefeito Jacob Frey por políticas que, segundo o departamento, priorizam ideologia em detrimento da segurança pública. Mas a crise não se limita à violência. Há também investigações em curso sobre fraudes bilionárias envolvendo recursos públicos, contratos e programas sociais explorados por redes criminosas, muitas delas associadas a falhas de fiscalização migratória. Antes de passar para os comentários, vale colocar na tela um dado que ajuda a entender o contexto político de Minnesota. Desde 1976, o estado vota consistentemente com o Partido Democrata em eleições presidenciais, sem exceção. Esse mapa mostra como, ao longo das décadas, estados americanos mudaram de cor, alternando entre democratas e republicanos. Minnesota não. Desde 1976, o estado permanece ininterruptamente azul, ou seja, votando com os democratas. Um dado que ajuda a explicar escolhas políticas que hoje cobram um preço concreto em segurança e governança. E aqui o contraste com o que vimos no Congresso com Marco Rubio é evidente. Enquanto autoridades federais falam em limites, responsabilidade e clareza estratégica, governos locais transformam a negligência em política pública. O que emerge desse cenário é um padrão conhecido. Quando o Estado abdica da aplicação da lei, outros ocupam esse espaço com crime, corrupção e, claro, impunidade. Não é um problema de retórica, é um problema de governança. E aí eu vou jogar para o Ivan, então, para amarrar exatamente tudo, porque, Ivan, Minnesota conversando diretamente com a Inglaterra. Você colocaria dessa maneira? Com certeza, o que a gente vê acontecendo nesse estado é algo que o governador gostaria de ter replicado em todos os Estados Unidos. Vale lembrar que o Tim Walz foi candidato a vice-presidente, né?
na chapa com a Kamala Harris, e eu diria até que em certas políticas o Minnesota está à vanguarda, até à frente de Londres nessa questão, como você bem disse, uma questão ideológica política. Esse dado que para nós nerds aqui, que dormimos em cima dos mapas eleitorais dos Estados Unidos, o Minnesota nunca ter, desde 1976, não ter votado nenhuma vez nos republicanos, nem no Super Reagan de 84. Lembrando, o Reagan ganhou em 49 estados. O único estado foi justamente o Minnesota, que ele não conseguiu vencer. Nos diz mais do que somente uma decisão política, Ana. O próprio presidente Trump vem denunciando já há algum tempo, antes mesmo dele vencer, né, a eleição agora em 24, de que os democratas usavam mesmo essa questão, usam a questão da imigração como uma arma ideológica e como até mesmo uma maneira de tentar permanecer no poder, né? O Minnesota também é o estado do caso de George Floyd, em 2020, que foi preponderante para aquela eleição. Agora, Ana, para concluir a minha fala aqui, eu quero só trazer uma informação que está acontecendo nos Estados Unidos, que tem a ver com essa questão de imigração e como ela é utilizada conforme a pauta. Nós temos a cantora, eu até separei o nome dela, perdoe-me, que eu quero falar bem certinho o nome dela, Nicki Minaj, que ela compareceu em um evento do Turning Point, não é? E depois disso, ela também, a gente citou aqui, ela denunciou a perseguição aos cristãos na Nigéria. Eles deram início a uma petition, que seria um abaixo-assinado para tirar o direito dela viver nos Estados Unidos e deportar ela dos Estados Unidos. Ou seja, que coincidência, né? Até ela denunciar a questão dos cristãos ou ir participar, né, desse evento do Turning Point, estava tudo ok. Aí quando ela deu uma pendida ali para pautas diferentes da ideologia de esquerda, então começaram essa petição. Só que aparentemente ela já está providenciando o Golden Visa do presidente Trump, que lançou, né, esse visa para ela permanecer nos Estados Unidos. Mas aqui eu quis trazer o caso dessa cantora, porque é um claro exemplo de como a imigração ela é administrada e organizada ideologicamente. E o grande mentor desse fluxo migratório, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tem nome e sobrenome: George Soros. Mas um dia a gente fala dele, senão hoje nós não teríamos tempo para se aprofundar. Eu vou pegar, antes de jogar rapidamente para o Kister e para o Flávio, vou pegar esse gancho que você deixou, Ivan, sobre o nome. Quem fala o quê e quando? Porque hoje líderes democratas acusam Donald Trump de xenofobia, racismo e extremismo por defender controle migratório. Mas nem sempre foi assim. No passado, vejam vocês, Bill Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton e outros caciques do Partido Democrata defenderam políticas de imigração duras, justas e baseadas na aplicação da lei, com palavras que hoje seriam duramente criticadas por eles mesmos. All Americans, not only in the states most heavily affected, but in every place in this country, are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more, by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by barring welfare benefits to illegal aliens. The Mexican government's policies are pushing migration north across our border. What we need to do simultaneously, secure our borders with technology, personnel. We've got to do several things, and I am, adamantly against illegal immigrants. I made this exception basically on humanitarian grounds because of the individual stories, but certainly we've got to do more at our borders, and people have to stop employing illegal immigrants. Come up to Westchester, go to Suffolk and Nassau counties, stand in the street corners in Brooklyn or the Bronx. You're going to see loads of people waiting to get picked up, to go do yard work and construction work and domestic work. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. Even as we are a nation of immigrants, we're also a nation of laws. Undocumented workers broke our immigration laws, and I believe that they must be held accountable. When we use phrases like undocumented workers, we convey a message to the American people that their government is not serious about combating illegal immigration, which the American people overwhelmingly oppose. I think it is illegal and wrong
wrong, and we have to change it. 4,000 people a day coming across the border. The fact is that we now have people from the Middle East, allegedly, coming across the border. Our borders are not as secure as they ought to be, and I'll make them secure. I think we got to have tough conditions. Tell people to come out of the shadows. If they've committed a crime, deport them. No questions asked. They're gone. You have to pay a stiff fine because you came here illegally. You have to pay back taxes, and you have to try to learn English, and you have to wait in line. A path that includes passing a background check and learning English and paying taxes and a penalty and getting in line behind everyone trying to come here the right way. This isn't just the right thing to do, it's the smart thing to do. We simply cannot allow people to pour into the United States undetected, undocumented, unchecked. That's why we need to start by giving agencies charged with border security new technology, new facilities, and more people to stop, process, and deport illegal immigrants. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. As falas são antigas, mas a indignação é seletiva. O que mudou não foi o discurso, mas quem está discursando. Kister. Ana, eu quero contar para as pessoas aqui, talvez elas não estejam sabendo a magnitude, foi mencionado aqui por você, do esquema fraudulento em Minnesota, né? Que é um programa social do famoso caso Feeding Our Future, né? Ou seja, alimentando o nosso futuro. Olha que nome fofo para um programa social que envolveu um roubo de pelo menos 250 milhões de dólares no programa federal de nutrição infantil durante a pandemia. E como é que o esquema funcionava? É uma coisa que aparece até uma República das Bananas na América Latina, né? Tinha uma ONG, vamos imaginar uma ONG X lá, recrutava então sites de entidades, restaurantes, para entrarem no seu programa de alimentação. Esses sites pegavam então e inflavam ou então inventavam simplesmente refeições, enviando planilhas, contagens falsas de dados, hosters, né, aquelas pessoas que recebem as crianças, né, falsos também, notas fiscais falsas também, e o dinheiro então era reembolsado, claro, né, inflado, superdimensionado, e depois lavado e desviado para gastos pessoais e transferências envolvendo essas pessoas. O Departamento de Justiça americana diz que os líderes alegaram ter servido 91 milhões de refeições para receber os valores. Refeição pra caramba. O júri acabou condenando a direção do esquema em março do ano passado, de 2025. O caso chegou até 78 réus, apontado pelo Departamento de Justiça americano como o maior esquema de fraude na história, envolvendo esse caso, que aconteceu na pandemia, e incluiu exemplos absurdos, tipo um site alegando 6 mil refeições por dia, numa cidade cuja população não chega nem perto de 6 mil. E aí houve condenações, então, com pessoas passando a 17 anos de prisão para um operador ligado ao esquema, com restituição de pelo menos 50 milhões, mas não chega nem perto do tamanho da fraude, envolvendo justamente esses imigrantes ilegais que são louvados como benéficos para o país. Está aí. Vou jogar para o Flávio. Flávio, enquanto você comenta, vou pedir para o Kister ou para o Ivan para procurar o número, porque o número de agora, esse número é de 250 milhões de março do ano passado. Agora está na casa dos bilhões e parece que é tipo uma lava-jato de recursos públicos em Minnesota, né? Eu peguei os dados que estão consolidados em sentença, né? Esses ainda eu não sei se eles já foram finalizados os processos, mas eu sei que é bem maior do que isso. Né? Flávio. Quem disse que o Brasil não exporta nada? Nós precisamos ter orgulho. A gente vê um escândalo como esse, já falamos, é o Brasil lá. Entendeu? É isso que nós precisamos entender. O caso de Minnesota está gerando os famosos riots, né? Ou seja, muitos protestos violentos. E protestos, assim, quando a gente fala protesto violento, o que a gente vai lembrar no Brasil? Sei lá, são dos Black Blocs, basicamente é isso que você tem, ou protestos do MST. Os protestos americanos, eles têm um problema que nós não temos aqui, né? Não sei se dá para colocar como um problema da magnitude para o brasileiro entender, mas o problema é o seguinte, tem muita gente armada nesses protestos, né? E aí o risco de violência fica muito grande. Então estão acontecendo mortes, etc. E teve o caso famoso agora do Alex Pretty, né? Não sei como que se pronuncia exatamente o nome dele.
porque morto, né? Isso começa aquele rebuliço para tudo quanto é lado. Olha só, a polícia está sendo extremamente violenta e tal. Bom, a própria BBC, só fazendo um parênteses ali com o Irã, né? Ela que faz boa parte das contagens dos mortos do Irã. Né? Ela sabe que tem muito mais, mas até você transformar isso em números oficiais, sim, foi morto pelo regime, isso é uma lentidão infinita. Você infla números do outro lado e sempre começa a colocar muita burocracia pro seu lado. Voltando aqui pro caso de Minnesota, né? O que acontece? A própria BBC revelou imagens do que este manifestante pacífico, ele está sendo chamado, ele foi chamado assim praticamente por uma semana, o manifestante pacífico estava lá com arma na mão, não é arma, né, de brincadeira, chutando carro de polícia, agredindo policiais. Na hora que tem lá o quebra-quebra de vez, aí começa com toda aquela narrativa de, olha, eram só manifestantes antirracismo, preocupados com o bem-estar destes imigrantes, e aí vai lá a polícia trumpista, né? E o que a gente acabou de narrar sobre esse estado, quer dizer, por isso não tem nada de trumpista ali, né? E o agrediu violentamente. Para quem não sabe, só fazendo um paralelo rapidinho aqui, em Los Angeles, em 92, salvo engano, 91, 92, teve também o caso famoso, né, do Larry King, que aconteceu uma coisa muito parecida. Ele não foi morto, né? Só tomou uns coros da polícia. Depois ele próprio falou assim, olha, mas eu tenho problema com alcoolismo, eu tenho problema com droga, agredi esposa e tal, mas assim, o caos que fizeram, cheirou lá fenômenos de trocar as disciplinas da faculdade, né? Por conta disso, você não pode mais ensinar culto tal, porque senão você vai permitir novos racismos para ter algo novo. O famoso do Jesse Jackson, que tá até agora há pouco estava reclamando dos currículos das faculdades que estavam promovendo o racismo anticolonial em cima de todo mundo. Uhum. Vocês acharam algum número, Bernardo ou Ivan? Achei. Uhum. Segundo a Associated Press, metade dos 18 bilhões em fundos federais para programas administrados por Minnesota podem ter sido fraudados, diz um funcionário. Então, nós estamos falando de 9 bilhões de dólares que estão sendo apurados. Meu Deus. Bom, vamos seguir com o nosso giro histórico pelo mundo. Há datas que não pertencem apenas ao passado. Elas existem para lembrar o que acontece quando a memória falha e quando a linguagem começa a ser manipulada. No dia 27 de janeiro, o mundo marcou mais um aniversário da libertação de Auschwitz, o maior campo de extermínio nazista. Foi ali que o mal deixou de ser abstração e se transformou em método industrial. Nessa semana, o Papa Leão XIV fez um apelo global contra o avanço do antissemitismo, lembrando que o ódio aos judeus não pertence ao passado e que a indiferença diante da mentira é sempre o primeiro passo para a barbárie. Ieri ricorreva la giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto, che ha dato la morte a milioni di ebrei e a numerose altre persone. In questa annuale occasione di doloroso ricordo, chiedo all'Onnipotente il dono di un mondo senza più antisemitismo e senza più pregiudizio, oppressione e persecuzione per alcuna creatura umana. Mas, enquanto líderes religiosos alertavam para a verdade histórica, um episódio revelou o quão frágil essa memória tem se tornado. A BBC foi obrigada a se desculpar após se referir ao Holocausto como o assassinato de 6 milhões de pessoas, sem mencionar explicitamente que 6 milhões de judeus foram exterminados pelo regime nazista. Isso não é um detalhe semântico, é uma distorção histórica proposital. Quando a memória se dilui, o mal encontra espaço para voltar. E neste 27 de janeiro,
o mundo relembrou a libertação de Auschwitz, o maior símbolo da máquina de extermínio nazista. Mais de 1 milhão de judeus foram assassinados ali, não por crimes, mas por aquilo que eram. E essa data existe por um motivo: lembrar até onde a civilização pode cair quando o ódio é normalizado e a memória começa a falhar. O vídeo que você verá agora não é apenas sobre o passado, é um alerta para o presente. A narração é de Augusto Nunes. No dia 27 de janeiro de 1945, o mundo testemunhou um dos momentos mais emblemáticos da história. Naquela data, o Exército Vermelho libertou o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, a maior peça da máquina de morte nazista. Ali, mais de 1 milhão de homens, mulheres e crianças foram assassinados por sua fé, por sua origem e por simplesmente existirem. Auschwitz não foi uma das frentes de guerra. Foi a apavorante usina de crueldade planificada de destruição de vidas inocentes. Ali, judeus foram mortos pela simples razão de serem judeus. Eram o alvo de um projeto de extermínio que ignorou todas as fronteiras da moral humana. Para que não se esqueça essa tragédia, para lembrar o compromisso permanente com a vida, a Organização das Nações Unidas transformou o 27 de janeiro no Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. É uma data que evoca nomes, histórias, famílias e pretende assegurar que o que aconteceu sob o regime nazista nunca seja esquecido, relativizado ou repetido por uma nova onda de ódio. Lembrar Auschwitz não é um exercício acadêmico, é um grito de alerta. A civilização só se mantém quando reconhecemos que há limites inegociáveis, limites que têm de ser impostos à discriminação, ao ódio, ao genocídio. Esse alerta ganha relevância quando contemplamos os tempos modernos. O antissemitismo, sob múltiplas formas, está crescendo novamente em várias partes do globo, alimentando violência e relativizando a saga de um povo que sofreu a maior das atrocidades. No mesmo dia em que o mundo relembra Auschwitz, uma notícia recente marcou o presente de Israel. As forças de defesa daquele país confirmaram a recuperação dos restos mortais do último refém israelense mantido pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. O sargento Han Givili, um jovem de 24 anos, sequestrado e assassinado durante o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, foi finalmente encontrado e seus restos mortais voltaram para casa depois de mais de 2 anos, encerrando assim o capítulo dos 251 reféns tomados naquele dia trágico. Esse momento é carregado de significado, não apenas porque uma família recebe os restos de um herói, mas também porque avisa que ninguém,
deve ser deixado para trás diante da barbárie e que a luta contra o terrorismo continua, contra o ódio, contra o antissemitismo e contra a negação da humanidade de outros povos. A memória do Holocausto ensina que o silêncio diante do ódio abre espaço para o retorno da violência. A recuperação do último refém lembra que a determinação de um país em proteger seu povo é essencial. Defender sua existência e lembrar seus mortos é a expressão viva de uma civilização que se recusa a repetir os erros do passado. Neste 27 de janeiro, lembramos Auschwitz não como um capítulo encerrado, mas como um farol moral. A justiça, a dignidade e a vida humana têm de prevalecer sobre o ódio, a mentira e a morte. Auschwitz nos lembra que a barbárie não começa com violência, começa quando a memória é relativizada. É inacreditável, amigos, que 2026 a gente ainda tenha que acender esse alerta do antissemitismo e muitos ainda se escondem na covardia do silêncio. Ivan? Mais do que o silêncio, Ana, a hipocrisia que fica escancarada na publicação de Lula nesse 28 de janeiro. Ele foi às redes sociais, mencionaram o Dia Internacional em memória ao Holocausto, mas eu gostaria de lembrar aqui que no dia 28 de julho de 2025, o Brasil deixou a Aliança Internacional em memória ao Holocausto. O Brasil havia ingressado, né, nessa questão em 2021, e o contexto da saída é a retirada, a justificativa oficial. Diplomatas alegaram que a adesão foi apressada, ou seja, passaram-se ali não sei quantos anos do Holocausto, mas enfim, foi apressada e inadequada, sem a avaliação correta de obrigações, gerando a necessidade de revisão. E aí, 6 meses depois, praticamente, então o Lula vem a público, será porque é ano eleitoral? Não sei se ele fez isso porque é ano eleitoral, mas ele vem a público, então, lembrar a data, só que uma coisa são as declarações, outras são os fatos. Eu me lembro que em julho do ano passado isso gerou grande revolta na comunidade judaica, esse posicionamento do Brasil. Logo o Brasil tem tantos judeus, né, vivendo em nosso país. Então fica aqui também que nós precisamos aqui, é o programa do VAR, né, dar esse VAR aí nessa publicação do Lula, Ana. Kister, você recomenda... Há muitos livros, né, filmes e séries sobre... Não apenas sobre o Holocausto, mas Auschwitz, né, que é um nome ainda difícil até de pronunciar para quem mergulha na história, como nós fazemos aqui. Ana, eu tive pessoalmente em Dachau, na Alemanha, que foi um dos campos também, né? Veja, Auschwitz eu recomendo, se as pessoas tiverem o interesse de conhecer, ler sobre a vida de São Maximiliano Kolbe, que é um santo católico, era um jornalista, um missionário, um pregador, e esteve no Japão, em vários lugares do mundo pregando, acabou preso no campo de concentração em Auschwitz, e até que um companheiro seu de cela iria ser morto por injeção letal, né? Então, São Maximiliano Kolbe se oferece no lugar dele, dá sua vida e salva a vida dessa pessoa, e ele acaba sendo morto com uma injeção letal em 1941 e hoje é canonizado pela igreja. São Maximiliano tem uma história belíssima que eu recomendo todos que conheçam. E Ana, veja, duas coisas rápidas aqui. Primeiro, é um fato histórico que as pessoas pouco sabem disso, que a igreja, e aqui a gente estava falando do Papa, né, fez um esforço durante a guerra, na época de Pio XII, que assume o papado em 39, logo no início da guerra, fez um esforço monstro com toda a sua diplomacia, redes de religiosos e religiosas para salvar judeus.
Há estimativas que dizem 20 mil, 50 mil, tem até um historiador que tem uma tese que eu acho um pouco controversa, mas ele chega a afirmar 800 mil judeus. Há uma disputa, mas o fato é que a igreja trabalhou para salvar muitos judeus. O próprio Papa transformou o quarto dele na sua residência de verão em Castel Gandolfo na maternidade para mães judias que iriam parir ou estavam prontas para parir, né? Então, o seu quarto pessoal foi uma maternidade de judeus. Muita mentira foi dita, esse é o último ponto aqui rapidinho, a respeito da igreja como o Papa de Hitler, né? Foi muito popularizada essa ideia, algumas pessoas acreditam que o Papa Pio XII foi omisso ou coisa do tipo. É uma ideia que surgiu comprovadamente na KGB, na Polícia Secreta Soviética, que é especialista em propaganda, né? Criando primeiro, dirigido por aquele Erwin Piscator, né? Uma peça chamada O Vigário, né? Em que passava essa ideia de que o Papa tinha sido omisso, então cúmplice do regime nazista, e depois até isso foi propagandeado em livros e etc. O livro do John Cornwell, né, o Papa de Hitler. Depois o Andrea Tornielli, agora recentemente, que trabalha até na imprensa vaticana, escreveu um livro maravilhoso chamado O Papa dos Judeus. Eu recomendo todos que leiam, e que ele demonstra tudo que Pio XII fez, não só em atos, mas também em palavras na rádio, sendo duríssimo contra o regime nazista com tudo que fez. Então, o Papa Leão XIV está nesta longa tradição da igreja de ajudar esse povo perseguido, nesse regime que precisa ser lembrado, e aqui reforço mais uma vez para que as pessoas conheçam a história de São Maximiliano Kolbe. Flávio, eu queria jogar para você uma pesquisa que eu vi em 2020, que eu fiquei muito impressionada, e saiu, inclusive, uma matéria longa na NBC, publicada em setembro de 2020. Vejam vocês, foi uma pesquisa inédita feita nos 50 estados dos Estados Unidos e foi realizada com cerca de 11 mil adultos entre 18 e 39 anos, ou seja, os chamados millennials e a Gen Z, né? E aí a pesquisa, amigos, revelou um alarmante desconhecimento básico sobre o Holocausto. Vejam vocês, mais de 1 em cada 10 nunca tinha ouvido falar da palavra Holocausto. 63% não sabiam que 6 milhões de judeus foram assassinados. Quase metade não conseguiu citar nenhum dos mais de 40 mil campos de concentração e guetos criados pelos nazistas. Apenas 90% acreditam que o Holocausto realmente aconteceu. 7% não têm certeza e 3% negam que o Holocausto aconteceu. 11% acham que os próprios judeus causaram o Holocausto. Vocês acreditam? E cerca de metade já viu postagens de negação ou distorção do Holocausto nas redes sociais. E 56% relataram ter visto símbolos nazistas online ou na comunidade nos últimos 5 anos. O que me impressiona é que 63%, nós estamos falando de 11 mil adultos nos 50 estados americanos, 63% não sabiam que 6 milhões de judeus haviam sido assassinados. É impressionante essa pesquisa, Flávio. Eu fiquei tão marcada de 2020 que até hoje eu lembro dela. Essa educação anticolonial que o Jesse Jackson conseguiu implantar nos Estados Unidos a partir do que eu acabei de falar de 92, nas suas marchas contra Western Civilization, que era matéria de entrada nas faculdades. Por que o anticolonialismo ele sempre se foca em judeus? Porque se você for olhar para o Oriente Médio, tentar aplicar ali uma espécie de anticolonialismo, é o único povo que você consegue falar assim, vamos expulsar daqui, vamos fazer uma limpeza étnica, acabar com os judeus. É engraçado você ver como orientalistas como Edward Said dizem, ou, sei lá, historiadores como Eric Hobsbawm, que é um judeu, diziam que o Israel faz uma limpeza étnica na Palestina sem você contar que o Hamas quer justamente acabar com todos os judeus, ou seja, uma limpeza étnica. De novo, não tal como no nazismo, não é por um crime que você tenha cometido, é porque você existe. Eu quero que você não seja meu vizinho, eu quero que você acordar, olhar para a rua e falar, não tem nenhum judeu aqui, pronto, vou respirar um ar puro. Este é o pensamento do Hamas
Hamas, né? Pra alguém vai querer fazer um corte aí e dizer que eu tô pensando isso. Esse é o pensamento do Hamas, que é defendido pelo Celso Amorim, que é defendido pelo Lula, que é defendido pelo Irã, com o qual o Brasil tem tantos negócios. Por que isso aí tem algumas importâncias um pouco mais tensas do que as pessoas estão pensando? O antissemitismo, por exemplo, foi praticado por gente de direita, por gente de esquerda, por gente do centro, para todo quanto é lado. Esse número não se move tanto. Então, se você vê um aumento recente do antissemitismo, ele não é porque, sei lá, Candace Owens ficou meio maluca aí começou a fazer uns comentários doidos. Não. Ele aumenta na esquerda e aumenta justamente em qual população, de qual religião que tem como premissa básica acabar com todos os judeus. Qual que é essa religião? Aquela refugião dos refugees, como, né? Vamos receber todos os refugiados, vamos acabar com todos os judeus. Aí você começa a entupir a Europa, né? E os Estados Unidos de muçulmanos. E eles preconizam o antissemitismo. Você vai ver, o Hamas, por exemplo, eles têm de bandeira com a suástica sem o menor beijo. E para eles é o normal da vida. Você entra, por exemplo, em livrarias no Líbano, na Síria, em muitos países do Oriente Médio, o Mein Kampf é um dos primeiros livros que você vai ver. É super normal. Eles tratam o bigodinho austríaco como um líder, como uma pessoa a buscar inspiração, inclusive anticolonial, porque esse era o discurso do bigodinho. Nós já comentamos aqui, né? Recebeu, por exemplo, o Mufti de Jerusalém para negociar e lidar com o problema judaico, né? Lidar ali com o nacionalismo palestino que hoje é incensado pela esquerda. Então, onde aumenta o antissemitismo? Não estou negando que existe antissemitismo na esquerda, no centro, onde quer que seja, mas onde ele aumentou recentemente? É fácil, você pode perguntar para uma criança, fala assim, olha, tem aumentado a imigração muçulmana na Europa, nos Estados Unidos. Onde que aumentou? Aí você vai tocar num ponto que a BBC não vai querer comentar. Aí você vai pegar num ponto, né, que todos esses acadêmicos vão falar, vamos mudar de assunto, porque isso aqui ficou demais. Nesta semana, completam-se 4 anos da morte de Olavo de Carvalho, figura que provocou reações intensas. Olavo foi, acima de tudo, um formador de leitores e consciências em um tempo marcado pela conformidade intelectual. Enquanto o debate público se tornava cada vez mais raso, ele insistiu em algo hoje raro: a necessidade de pensar com método, estudar as raízes das ideias e enfrentar consensos artificiais. Concordando ou não com suas posições, é inegável que Olavo ajudou a recolocar no centro do debate brasileiro temas como verdade, linguagem, cultura e responsabilidade intelectual. Sua obra não pedia adesão automática, exigia leitura, esforço e coragem para discordar, qualidades indispensáveis em qualquer sociedade que pretende se manter livre. É em reconhecimento a esse legado intelectual que fazemos agora esta homenagem ao professor Olavo de Carvalho. Depois da minha morte, eu nada acrescentarei ao sentido da minha vida, à minha biografia, etc, etc. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que escolher o que eu vou botar dentro dela e o que eu vou deixar de fora. Há 4 anos, em 24 de janeiro de 2022, faleceu Olavo de Carvalho, aos 74 anos. Filósofo, escritor, jornalista e professor autodidata, ele deixou uma marca profunda no debate intelectual brasileiro contemporâneo. Sua trajetória foi marcada pela defesa intransigente da busca pela verdade. Uma de suas frases mais conhecidas resume esse compromisso: moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Publicada em artigo no Jornal do Brasil em 2006, a sentença reflete a convicção de que a verdade exige clareza absoluta, sem concessões ao relativismo ou ao consenso aparente. Olavo de Carvalho criticava o que via como decadência cultural, influência ideológica no ensino e na mídia e a perda da honestidade intelectual. Um caçador de hipócritas, o professor expunha com precisão cirúrgica as contradições entre discurso e prática de intelectuais, políticos e formadores de opinião.
ensinava que o caminho para o conhecimento genuíno passa por duas forças essenciais: a honestidade intelectual, não fingir saber o que não se sabe, nem ignorar o que se sabe, e a coragem moral para enfrentar o mal sem evasivas. Sua obra, composta por livros como O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, além de milhares de aulas, artigos e palestras online, formou gerações de leitores e alunos, alguns muito influentes e verdadeiros intelectuais, como o preso político Felipe Martins. Olavo defendia o resgate da tradição filosófica ocidental, a importância da metafísica, da estética e da consciência individual contra o que chamava de revolução gramatical e o pensamento único. Mesmo nos anos finais, afetado por problemas de saúde, continuou produzindo e influenciando. Sua partida não interrompeu o fluxo de suas ideias. Livros foram reeditados, arquivos de aulas acessíveis e discussões que persistem em redes, universidades informais e círculos de estudo formando jovens pensadores em todas as classes econômicas no Brasil. 4 anos depois, o legado se manifesta na persistência de debates que ele ajudou a reacender: a valorização do pensamento independente, a crítica ao conformismo intelectual e a busca por uma cultura enraizada em valores perenes. O conjunto de sua obra e de suas análises é tão vasto e multifacetado que daria material para um programa inteiro ou vários, dedicados a dissecar suas ideias, seus métodos e suas consequências no Brasil e no mundo de hoje. Olavo de Carvalho não foi apenas um polemista, como muitos o enxergam de maneira pejorativa e simplória. O professor foi um pensador como poucos em nossa geração e que insistiu na responsabilidade pessoal pelo conhecimento e pela verdade. Sua ausência física não diminui a presença de suas palavras. O debate que ele ajudou a iniciar segue seu curso, mais forte do que nunca. Toda a vida humana, ela só adquire sentido quando nós encaminhamos as nossas decisões e as nossas ações no sentido de que a nossa forma final tenha valido a pena e não seja nem uma vergonha para nós, nem um suplício para as gerações seguintes. E como ele fez falta, faz e fará. Bom, então eu vou jogar para os dois alunos do Olavo. O Ivan não acompanhou tanto, né, Ivan? Eu também não fui aluna direta, assim, do professor Olavo, mas no final da vida do professor Olavo. Então, Ivan, eu vou passar para quem tem lugar de fala e depois a gente fala, tá bom? Flávio? Com certeza. Pois é, eu fiquei muito feliz porque eu fui numa missa também no sábado e estava todo mundo rezando ali pelo professor Olavo. Acho que foi a pessoa, pelo menos no Brasil, foi quem mais teve missas dedicadas a ele. Fiquei muito feliz por isso. O Olavo não apenas era um filósofo lidando com temas com os quais a filosofia brasileira não estava mais lidando, pelo menos essa filosofia acadêmica, resgatando autores como Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva, Tobias Barreto, muitos pensadores verdadeiros, dos maiores pensadores brasileiros, a Willem Flusser, que não era exatamente brasileiro, mas escreveu aqui no Brasil, um tcheco falando sobre o Brasil, né? Escreveu Fenomenologia do Brasileiro. E o Olavo ele também criou um estilo muito próprio de apresentar a sua filosofia. Eu acho legal quando uma pessoa está lá numa universidade achando que filosofia é diploma, lê Nietzsche com toda facilidade, sem saber que o Nietzsche também ele era um proscrito na academia nos seus tempos, e era um provocador cultural muito forte. Aliás, boa parte dos grandes filósofos, verdadeiros filósofos, eram os provocadores culturais. E o filósofo Olavo de Carvalho nos dava esse chacoalhão, estava sempre dizendo, olha, você não pode considerar a filosofia como algo oficial, a filosofia de Estado, a filosofia do regime. Você deve, inclusive,
pesquisar os dissidentes filosóficos. Então, quando você olha para, sei lá, a gente falou muito aqui sobre a Igreja Católica, por exemplo, né? É fácil bater na Igreja Católica do mundo moderno, mas você tem que reparar que os filósofos católicos eles se tornaram dissidentes no século XX ou no século XIX, já faz um bom tempo. Então, era isso, esse trabalho de resgate, de diálogo. Ele estava constantemente conversando com esses filósofos e mandando para o mundo de hoje, né? Eu sempre falo para os meus alunos que nós precisamos buscar a filosofia dissidente também, escrever a literatura dissidente, como eu acho que esse programa é dissidente hoje, fica a nossa homenagem ao professor Olavo de Carvalho. Kister, que falta, né? Faz o professor. Falta demais. Agora, o que nós temos que fazer é manter o seu legado, né? Muito do que nós estamos vendo aqui no programa de hoje, né, envolve justamente aquela leitura tão boa de geopolítica. A gente poderia falar muita coisa sobre o Olavo aqui, mas eu vou focar num ponto específico por causa do nosso programa, da leitura que ele faz naquele debate com o ideólogo do Putin, né, o Alexander Dugin, que ficou depois consolidada no livro Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, em que eles vão debater teses diferentes, né? A tese multipolar, que é do Alexander Dugin, que os Estados Unidos dominariam o mundo, né? E aí tem que reconfigurar a ordem global para o multipolarismo, e o Olavo defendendo a tese dele, que obviamente saiu vencedor, ele deu um pau ali no Alexander Dugin, defendendo a tese dos 3 poderes globais em disputa, que é o bloco islâmico, simbolizado ali na Irmandade Muçulmana, de quem nós sempre falamos aqui, o bloco russo-chinês, que seria o bloco, vamos dizer, comuno-marxista, né? E o bloco do financismo ocidental, que seria ali ONU, Comissão Trilateral, Clube de Roma, Clube de Bilderberg, FMI, etc. Né? Então, esses poderes, cada um a seu estilo, ora cooperam, ora brigam entre si, mas todos estão em disputa pelo controle da humanidade, né? Uma pretensão muito satânica, no final das contas. O Olavo faz essa leitura e que nos permite compreender muito bem os movimentos do que está acontecendo, que, no fim das contas, tudo que nós estamos tratando aqui orbita, se a gente quiser compreender, bem dentro dessas ideias que o Olavo passou. Então, ele deixa saudades, tudo que ele ensinou tem que ser aproveitado, e principalmente o curso de filosofia dele, que talvez seja o assunto menos explorado na mídia e pelos alunos, ainda vai brotar, porque ele, espero, será publicado em livro e vai dar, bom, eu espero umas dezenas de volumes, né? Então, que ele rogue por nós lá do céu e que a sua obra continue fazendo bem para o Brasil e para o brasileiro. Amém. Ivan, eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Olavo algumas vezes e, entrevistando o professor Olavo, você entende discípulos tão especiais, soldados tão especiais como Felipe Martins, né? Um preso político hoje. E por que o sistema tem tanto medo de uma cabeça como a de Felipe Martins? Pois é, Ana. O Felipe Martins, com certeza, uma das mentes mais brilhantes que o nosso país já produziu, que foi justamente, né, aí um dos alunos mais próximos do professor Olavo. Na semana passada, nós dissemos aqui que faríamos um VAR, não é, daquilo que a mídia publicou, enfim, das declarações do Fórum Econômico Mundial. Eu acho que nós não inventamos nada de novo. O professor Olavo, com o True Outspeak, não é, ele foi talvez o precursor do VAR ali, e ele trazia as entranhas de tudo isso que o Bernardo bem trouxe aí. E a primeira vez que eu ouvi falar em Clube de Bilderberg foi na Itália, mas eu não dei muita bola para aquilo. Aí quando eu vi o professor Olavo falando, eu falei, opa, peraí, isso aqui é sério. Sir Roger Scruton, eu passava, via, pensava em comprar um livro, só comprei morando na Inglaterra, Sir Roger Scruton, justamente por influência do Olavo. E o Bernardo trouxe ali a questão do cofre como um grande legado, e acho que é inevitável, não tem como fugir disso, mas um outro legado do professor Olavo foi justamente introduzir tantos autores no Brasil que as pessoas não conheciam, que ampliou o debate, que ampliou o conhecimento. Acho que ninguém fez isso, tanto na direita quanto na esquerda, quanto o professor Olavo. Então, como bem disse o Bernardo, é nosso dever aqui empunhar essa bandeira e defender o legado do professor Olavo e, dentro do possível, levá-lo adiante. Amigos, muito obrigada por mais uma semana cheia. Hoje a gente teve que correr com a pauta de tanta coisa que aconteceu essa semana. Mas muito obrigada, Flávio, Bernardo, Ivan. Até semana que vem. Flávio.
Muito obrigado, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, Bernardo e Ivan. Para a nossa querida audiência, vamos continuar aqui explicando tantas coisas justamente pela inspiração que o Olavo nos deu. Boa noite, Kister. Ana, nossa chefe, obrigado. Ivan, meu amigo Flávio, e a saudosa memória do professor Olavo, nossa querida audiência. Mais uma vez, lembre-se da história de São Maximiliano Kolbe. Vá atrás, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveite. Boa noite, Ivan. Até semana que vem. Boa noite, Ana. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bernardo. E um agradecimento especial a toda a equipe aqui da Oeste, principalmente para a nossa audiência, que já tem cadeira cativa aqui a sexta-feira à noite, já definiu o De Leste a Oeste como o melhor programa de sexta-feira à noite. Então, de norte a sul do Brasil, e por que não do mundo, né? A gente tem audiência fora do Brasil também. Muito obrigado e a todos um ótimo final de semana. Um abraço especial para Roxane, a esposa do professor Olavo. Hoje atravessamos diferentes formas de poder. Vimos regimes que reprimem no escuro para sobreviver. Potências que avançam em silêncio, ocupando espaços estratégicos, sem disparar um tiro. Democracias que se enfraquecem quando a coerência é substituída pela conveniência. Vimos também o que acontece quando a memória começa a ser diluída, quando Auschwitz deixa de ser tratado como advertência civilizacional, quando o antissemitismo reaparece sob novas máscaras e o silêncio volta a ser apresentado como virtude. Mas nada disso é desconectado. Ideias produzem consequências. A linguagem molda a realidade. E civilizações não caem apenas quando são atacadas. Caem quando deixam de pensar com clareza e quando a memória começa a ser diluída no presente. Por isso, lembrar Auschwitz é um dever. E por isso, nesta semana, lembrar Olavo de Carvalho também importa. Olavo insistiu em algo essencial, que não existe liberdade sem verdade, que não existe pensamento sem responsabilidade e que o silêncio diante da mentira nunca é neutro. O mundo de hoje confirma essa lição todos os dias. Quando a memória falha ou é empurrada propositalmente para o esquecimento, a civilização recua. Ela só se sustenta na verdade e na coragem de preservá-la. Boa noite, obrigada pela companhia de todos e até semana que vem na próxima edição do De Leste a Oeste.